Olá, pessoas do nono ano! Temos mais uma aula de história para hoje. E a aula de hoje, na verdade, vai falar da segunda parte da República, que a gente chama de República Velha, chama de Primeira República, e a gente vai falar aqui agora das estruturas políticas dessa República Oligárquica, que também ficou conhecida como Café com Leite. Ela vai durar ali de 1894 até 1930, então vai durar bastante tempo. Bom, em 1894 nós vamos ter aí o primeiro presidente eleito, vai ser o presidente Prudente de Moraes, tá? O governo dele vai ser de 4 anos, vai durar de 1894 até 1898. Por que esse presidente é tão importante? Porque ele vai ser o primeiro cara, ou o primeiro presidente, né, a repensar a estrutura do poder da República no Brasil. E o que isso significa? Significa que ele vai, lutar por um sistema político oligárquico ligado ao latifúndio. Para quem não sabe, latifúndio são grandes extensões de terras, e nesse momento, quem são os proprietários de grandes extensões de terras? Aqueles mesmos, os produtores de café. Então, eu gostaria de relembrar vocês que oligarquia é exatamente a origem da palavra oligarquia, vem de óligos, poucos, e arquia, poder. Então, são poder de poucos, e esses poucos são exatamente os produtores de café que ficavam ali na região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, na região sudeste. Por isso também que essa região é até hoje mais populosa e também a região mais rica do Brasil. Vai ser no governo do Prudente de Moraes, esse carinha que está aqui abaixo de mim, que será pensada essa política dos latifundiários. Mas ela só vai se consolidar mesmo no governo de Campos Salles, seu sucessor, que também foi eleito. O Campos Salles vai governar o Brasil de 1898 até 1902, exatamente na virada do século XIX para o século XX. Vai ser o Campos Salles que vai idealizar, digamos assim, ou vai costurar o grande acordo nacional, que vai ficar conhecido como Política dos Governadores. Na apostila de vocês tem um esqueminha que eu trouxe aqui, explicando um pouco como é essa política dos governadores. Nós temos aqui, então, os eleitores no município, que davam apoio político aos coronéis, que apoiavam os partidos estaduais dominantes, que geralmente era o Partido Republicano Paulista, Fluminense, Catarinense, por aí vai, e esses partidos davam apoio político ao presidente. E como é que era o retorno desse apoio? Porque eles apoiavam em troca de algumas coisas, né? O presidente, por exemplo, apoiava os partidos estaduais dominantes com apoio político, obras públicas e também o patronato. Ou seja, sempre tinha uma grande família ou algumas famílias que comandavam o Estado. O nosso Estado fazia a mesma coisa. Já os partidos estaduais davam em contrapartida aos coronéis o apoio político e o patronato. Essas grandes famílias, ou os grandes líderes dessas famílias, vão ser conhecidos como coronéis, e aí esses coronéis vão acabar se tornando governadores, senadores e por aí vai. E o que os coronéis davam de volta aqui para os eleitores do município? Favores pessoais, ausência de perseguições. Então, o que acontece? Você vai ter um sistema político que vai depender muito dos favores pessoais e da troca de coisas. Você vai ter aí, por exemplo, na questão aqui dos coronéis, só para você ter uma ideia, assim, deixa eu ver se eu vou falar isso no próximo slide. Tá, vou falar aqui já no coronelismo. Ok, então, vamos seguir. Então, esse esquema que vocês têm aqui é exatamente a política dos governadores. Para vocês terem isso bem claro, tá, nono ano, eu queria que vocês pensassem o seguinte, que a partir dos municípios, eles apoiavam esses líderes, geralmente em regiões do estado, região sul, região do Planalto, região da Serra e por aí vai,
Esses caras entravam num acordo e aí elegia um governador, e esse governador dava apoio político ao presidente. Não havia praticamente oposição, era um jogo de ganha-ganha, tá? Não havia essa oposição permanente a esses políticos. Esse sistema político vai ser apelidado de coronelismo. Por que coronelismo? Porque vai ser baseado nesses coronéis. O coronelismo é um fruto da política do café com leite. Por que a República vai ficar sendo chamada de café com leite? Porque o maior produto de exportação do Brasil na época é o café. E, obviamente, nós temos o costume no Brasil de tomá-lo com leite. A costura política feita no início da República é exatamente do Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Qual era o acordo deles? De se revezarem no poder. Uma vez um presidente paulista, outro momento um presidente mineiro. Para não ficar República do Café com Café, eles vão fazer essa brincadeira de chamar essa república, então, de café com leite. Só seguindo aqui, só para vocês terem uma ideia, esse título de coronel foi dado aos latifundiários exatamente na formação da Guarda Nacional em 1831, ou seja, lá no Império. Lá no Império, para até ajudar a guardar as fronteiras e por aí vai, foi dado o título de coronel para grandes latifundiários. Obviamente, como eles vão ter ali o monopólio da força, só eles poderiam usar a força, eles vão se aproveitar disso também para ter o seu poder político, né? Um retrato muito forte desse coronelismo vai ser o voto em troca de favores. Emprego, dinheiro, segurança, saúde. Então, tudo que aquela população precisava, eles pediam para o coronel. Em troca disso, tinha, obviamente, que dar também o apoio político. Por isso que nós podemos falar que existia o chamado voto de cabresto, que a gente vai falar um pouco mais adiante, tá? É importante ressaltar que esses coronéis detinham o monopólio da força. E o que eu quero dizer com esse monopólio da força? Só eles tinham o poder de prender, de soltar, de acusar alguém de crime, por aí vai. Isso vai fazer com que eles tenham um poder muito grande sobre aquela população, um poder até mesmo coercitivo, ou seja, para obrigá-los a fazer algo. As eleições desse momento, tanto locais como nacionais, elas serão fraudadas, terão fraudes. Como assim? Como eu aponto aqui para vocês no slide, vai ter a questão do voto aberto. Hoje, no Brasil, nós temos o voto secreto, exatamente para as pessoas não saberem quem a gente votou, para a gente não sofrer nenhum tipo de pressão. Já naquele momento, o voto era aberto, porque as pessoas precisavam estar suscetíveis a pressões. Então, para o coronel manter o seu poder, para ele manter o seu poder naquela região, ele exatamente pressionava as pessoas para que elas votassem nele. E ele tinha, obviamente, através do voto aberto, a garantia que as pessoas votavam nele. E o que é o voto de cabresto? É exatamente essa obrigação que a população tinha de votar nesses líderes. Então você vai ter esse voto de cabresto, lembrando que cabresto é aquilo que o cavalo, né, leva, serve de guia para cavalo, eu acho que é isso, vocês da Serra sabem melhor do que eu. Então isso era uma forma também de fraudar as eleições. Existia também o voto fantasma. Muita gente que já tinha falecido, pessoas que não existiam, acabavam votando. Obviamente que isso é uma outra forma de fraude eleitoral. Só que o mais engraçado desse sistema político na República Velha, ou na República Café com Leite, que não deixava a oposição crescer, digamos assim, é porque, por mais que eles tivessem todos esses esquemas do coronel ser poderoso, de deter o voto e etc., mesmo se você não tivesse dentro do sistema, você não conseguia se eleger. Como assim? Vamos supor que eu, Edgar, decidisse me candidatar contra um desses coronéis. E vamos supor que eu fosse uma pessoa muito simpática, muito gentil, muito querida, como eu sou hoje com vocês. E eu conseguisse a maioria dos votos e ganhasse do coronel no voto. Sabe o que aconteceria? Passaria pela degola política. E o que é a degola política? Existia uma comissão que falava assim, não, você não pertence a essa família, então você não pode assumir o seu cargo. E dava, obviamente, a vitória para o líder, digamos assim, das oligarquias. Então era impossível
você, fora dessas oligarquias, acabar conseguindo se eleger nesse momento da República Café com Leite, tá? Isso era feito através do que eu vou apontar aqui para vocês, da comissão de verificação. Então, ela verificava se você tinha, digamos assim, as ligações necessárias com as famílias, né, com essas oligarquias, para você poder se eleger. Pessoal, então a aula de hoje foi sobre política, como ela era desenvolvida nessa República Café com Leite. Na próxima aula vamos falar de economia, ok? Então a gente fica por aqui, façam as atividades, passem álcool gel na mão para poder, né, tocar nas coisas melhor, comer, se alimentar, e nos vemos então na próxima aula.